Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui entrando ao vivo pelo nosso Facebook. Como a gente já havia prometido, nós estamos aqui iniciando mais uma live EBD, onde nós juntamente iremos aprender a palavra de Deus, tá bom? E eu convido você desde já a estar aqui conosco nesses minutos que vão aqui correr no nosso Facebook, onde nós estaremos fazendo uma live EBD, para nós aprender juntamente a palavra de Deus, tá bom? Eu quero desde já pedir a você que compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através desta live e venham assim aprender a palavra de Deus, ser tocados e evangelizados através do conhecimento da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Nós estamos estudando aí no segundo trimestre, da nossa escola dominical, em todas as nossas congregações, na sede. Nesse segundo trimestre, nós somos adultos, estamos estudando sobre o tabernáculo, Está aqui minha revista. Está um pouquinho longe, mas parte das pessoas têm revista, e conhecem como é o tema da nossa lição. E nós estamos falando sobre o tabernáculo. O subtítulo é Os Símbolos da Obra Redentora de Cristo. E nós já estamos na terceira aula, terceiro domingo, estudando sobre esse tema, sobre o tabernáculo. E hoje, meus irmãos, eu convidei aqui uma pessoa muito especial para estar participando conosco da nossa live. Os irmãos que acompanham as nossas lives aí sabem que a gente sempre faz essa live individualmente, mas nós estamos com um projeto novo de nós sempre estar convidando um professor para nos auxiliar e fazer uma live mais interativa. E hoje está conosco aqui nosso irmão auxiliar de Carlos, que é um dos professores da nossa escola dominical ali na congregação do bairro dos Pereiros, e ele veio aqui cooperar conosco, nos ajudar nessa aula aqui, tá bom? Irmão de Carlos, a paz do seu meu irmão. Amém. Você tem alguma coisa a acrescentar para os irmãos que estão aí conosco nessa live, o que nós vamos falar nesta tarde, aprender a palavra de Deus. Para mim é um prazer ter aqui minha casa, para a gente fazer essa live aqui, viu? Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Que todos os irmãos que puderem nos acompanhar nesta tarde, para juntos nós aprendermos, para nós debatermos, para nós elencarmos assuntos dessa rica lição, para nós acrescentarmos subsídios, para que amanhã, nas nossas escolas bíblicas dominicais, às 9 horas da manhã, nós adquirirmos mais conteúdos, para juntos nós crescermos e aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Então é isso aí, irmão. Deus possa abençoar em nome de Jesus. Eu quero aqui mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Paulo, que Deus possa abençoar o irmão Paulo, que ele também que é o auxiliar da obra de Deus ali, lá na congregação de Pedra da Saudade. Deus abençoe meu irmão, em nome de Jesus. Mandar a paz do Senhor também. Um abraço aqui para minha irmã, Eliane, que também está acompanhando nós aqui nessa live, nosso Facebook, tá bom? E que Deus possa abençoar vocês de maneira poderosa. Irmão, sem demora, nós vamos aqui já entrar na nossa lição. Eu quero convidar vocês, se você estiver aí com a sua Bíblia, se estiver também com a sua revista, pertinho aí, tá bom? Abra a sua revista, acompanhe conosco pela Bíblia. Nós vamos aqui usar muita palavra de Deus durante essa live. Nós estaremos estudando mais um pouco sobre a palavra de Deus. Eu também quero aqui destacar, meus irmãos, antes de nós entrar no estudo, que a partir de hoje nós estamos com um projeto. Nós iremos fazer todos os sábados, nós estamos fazendo todos os sábados uma live EBD, E a partir de hoje nós vamos estar fazendo cada sábado uma live, e durante as 4 lives que irão suceder a partir de hoje, na última live, quem mais participar da live, quem mais comentar, quem mais interagir, tá bom? Quem mais deixar o seu comentário aí, juntamente aqui na live, vai estar concorrendo um brinde, Pode ser uma Bíblia, pode ser um livro, pode ser uma harpa, pode ser qualquer tipo de coisa que pode ser útil para você, tá bom? Então eu quero deixar para você, em nome de Jesus aí, você compartilha essa live, mais uma vez eu peço para que mais pessoas sejam evangelizadas e também que interajam conosco nessa live, para nós aprender a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é isso. Sem mais demora, vamos aqui em nome de Jesus
abrir nossas revistas, quem está com a revista na mão aí, né, na lição número 3, tá bom? O Moisés de Carlos aqui veio aqui para nos ajudar, e à medida que nós fomos aqui entrando na lição, nós vamos aqui aprendendo a palavra de Deus e também comentando algo sobre a lição de hoje, tá bom? A lição número 3, né? Hoje é 20 de abril, mas a lição é para amanhã, 21 de abril, né? E o título da nossa lição é Entrando no Tabernáculo, né? 2 pontos, o pátio. Só aqui dá para a gente entender que na lição passada, né, nas últimas duas lições, né, Moisés de Carlos, a gente estudou na primeira lição sobre a questão do tabernáculo, né? A obra do tabernáculo, e depois na segunda lição estudamos sobre a construção do tabernáculo, né, Moisés de Carlos? Os artesãos do tabernáculo, né, que foram 2 aulas que nós chamamos de aulas introdutórias, onde nós estudamos sobre o que era o tabernáculo, né, como ele foi feito. Agora, a partir da lição número 3 em diante, meus irmãos, nós vamos estar estudando sobre as peças, as principais peças do tabernáculo, né? Porque, como vocês sabem, o trimestre, né, o título do nosso trimestre fala sobre o tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo, né? Tudo que está no tabernáculo aponta para Jesus, né? Todos os utensílios do tabernáculo, o candelabro, a arca da aliança, a porta do tabernáculo, né? O altar, tudo aquilo aponta para Jesus. Então, cabe a nós estudar e entender de maneira mais profunda o significado desses objetos. Então, um dos utensílios do tabernáculo muito importante, né, que nós vamos estudar hoje é o pátio. Por que o pátio? Porque o pátio ele é a primeira peça, né, do tabernáculo, né? Antes de o homem entrar no tabernáculo em si, né, no sacerdote, nós dizendo, ele tinha que passar pela porta, né? Então a porta ela tem um significado muito profundo, muito espiritual dentro da Bíblia Sagrada. Vamos ver isso daqui a pouco na lição. Por que a porta ela merece ser destacada na lição de hoje? E ela vai ser o nosso primeiro utensílio que nós vamos estudar do tabernáculo, tá bom? Então, entrando no tabernáculo, vamos estudar sobre o pátio. O texto lá da nossa lição, que está aqui em João 10, versículo 9, diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Verdade prática: para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Amém? Então vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe agora. Vamos aqui, você que não tem revista, pode acompanhar pela Bíblia, tá bom? Está lá em Êxodo 27, versículo 9 ao versículo número 19, tá bom? Assim diz a palavra de Deus: Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As suas lâmpadas 10 e as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E a porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus cochetes serão de prata, as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a sua largura de cada banda de 50, e a sua altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. Amém? Essa foi a leitura bíblica em classe, né? Eu sempre falo que a leitura bíblica em classe é como se fosse a espinha dorsal da lição, né? Nós temos que prestar muita atenção nos detalhes. Alguns versículos são tidos como versículos chaves para a gente entender
a lição de hoje. Então a lição de hoje está embasada dentro dessa leitura aqui de Êxodo capítulo 27, versículo 9 ao 19. Tá bom? Uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessária para entender a lição que nós vamos estudar agora. O objetivo geral da nossa lição, né, o foco da nossa lição, o que a nossa lição quer mostrar é conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. Esse é o objetivo geral da lição de hoje. Cada tópico nós sabemos também que eles têm um objetivo, né? Cada tópico ele também tem uma visão que tem a apresentar. E nós vamos estudar aqui na lição de hoje 3 tópicos, né? E o primeiro tópico tem como objetivo apresentar o pátio entre as tribos de Israel. É isso que nós vamos abordar aqui no primeiro tópico já. O segundo tópico, expor a construção acerca do pátio. E o terceiro e último tópico, enfatizar a porta do pátio. Tá bom? Essa aqui foi a nossa introdução, né? Nós chamamos de cabeçalho, né? Vamos entrar na nossa lição propriamente dita. Tá bom? Eu estou ouvindo aqui um comentário do nosso irmão Paulo, né? Nós aqui na nossa lição, ele fala aqui que podemos dizer que Deus é detalhista e organizado, e por isso devemos fazer tudo conforme Ele manda. Justamente, né? Nosso irmão Paulo aqui, né, irmão de Carlos, está fazendo um comentário aqui falando sobre aqui nós estávamos acabando de comentar aqui, né? Que Deus é um Deus altamente detalhista, né? Nós vamos ver isso, que Deus é altamente organizado, tudo que Ele faz, né, Ele pensa no mínimos detalhes, né? Deus ele não é como nós, né? Deus ele orientou tudo, né? Moisés foi apenas um agente executivo de Deus, tá bom? Meus irmãos, nós vamos entrar aqui na nossa lição propriamente dita, aí, em nome de Jesus, né? Você que está acompanhando a nossa live. E nós temos aqui uma introdução, né? Eu vou passar aqui a contar para o nosso irmão de Carlos, né? E eu queria que ele falasse aqui um pouco para nós o que a lição tem a apresentar, né? Cada tópico, o que é o foco da lição de hoje, irmão de Carlos? O que você pode falar aqui para nós nessa introdução aqui em nome de Jesus, para os irmãos que estão aí acompanhando nós? Amém. Meus irmãos, mais uma vez, salve a todos com a paz do Senhor. Que os irmãos participem, interajam, comentem, tragam alguns subsídios para juntos nós nos enriquecermos e aprendermos juntos a palavra de Deus. Na presente lição, a qual nós vamos estudar nesta tarde, nós podemos perceber logo desde o início e no decorrer de toda a lição acerca de que Deus sempre quis estar no meio do seu povo, né? E todos os utensílios, a construção do tabernáculo, cada peça, ela tem uma tipologia, ela tem um símbolo, né? De que sempre Deus quis manifestar-se no meio do seu povo, né? Especificamente no meio do povo de Israel. O que é que Deus queria com isso, né? Nós podemos dizer que a construção do pátio no meio da congregação de todas as tribos, ele queria que ali o povo de Israel vivesse todo o seu pensamento, né? Toda a sua adoração, ficasse em torno de Deus, fosse teocêntrico, né? Nós podemos ver isso no decorrer da lição e no decorrer de toda a trajetória do povo desde que saiu do Egito. Justamente. Um bom comentário você da lição, né? Nós vamos estar estudando aqui na nossa lição sobre isso, né? A centralidade de Deus no meio do seu povo, né? Nós não devemos imaginar que o que Deus fez no Antigo Testamento não vale mais para os dias de hoje, né? Claro que existia a questão da lei da graça, né? Mas os princípios de Deus, eles são imutáveis, né? Então, os princípios de Deus no Antigo Testamento são os mesmos princípios para o Novo Testamento, no caso, para a Igreja de Jesus, né? Assim como Deus ele quis, né, ser o centro do seu povo na Antiga Aliança, no caso de Israel, Deus também deseja ser o centro da Igreja nos dias de hoje, né? E esse comentário do irmão de Carlos também é de muita valia aqui para nós entendermos um pouco que a lição quer mostrar, né? Meus irmãos, nós vamos entrar aqui no primeiro ponto, que fala sobre o pátio entre as tribos de Israel, né? Isso aqui é muito interessante. E antes de entrar aqui no primeiro subtópico, vamos já aqui dar uma passada sobre isso, né? Entrando aqui, comentando ainda sobre a questão da centralidade de Deus, eu estava vendo, irmão de Carlos, que Deus ele realmente deseja ser o nosso centro, né? Centro do nosso pensamento, centro da nossa vontade, né? Você vê que o tabernáculo, né? Ele foi construído, né? Justamente no meio do povo de Israel, né? Nós estudamos lá na lição na primeira lição,
que o texto lá da lição focou bem, que era Êxodo 25, versículo 8, que diz assim, né? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vamos ver, meus irmãos, que o tabernáculo foi construído, né, pelos homens, os artesãos da época, e ele ficava justamente no meio da tribo de Israel, no meio das tribos de Israel. Nós vamos aqui daqui a pouco falar sobre isso, né, que todas as tribos, elas rodeavam o tabernáculo, né? Isso que era um propósito divino, né, Monte Carlos? Porque Deus queria ser o centro, Deus estava ensinando o povo, mostrando para o povo que Deus queria ser o centro da vontade deles, né? Deus queria ser o centro na vida deles, tá? Queria estar em primeiro lugar no coração deles. E eu estava analisando aqui, Monte Carlos, vendo isso, né, na palavra de Deus, e vi que esse princípio divino que a gente falou aqui na instante, né, que os princípios de Deus são imutáveis, né, ele funciona também no Novo Testamento. Você vai até pensar aqui, né, lá em Mateus capítulo 28, não vou nem aqui abrir a Bíblia, porque é muito conhecido, melhor, Mateus 18 e 20, que Jesus falou assim, né, onde tiver 2 ou 3 reunirei meu nome, eu estou no meio deles, né? Ou seja, né, Jesus não falou, né, onde tiver 2 ou 3, estarei no lado, né, estarei na frente, estarei atrás, ele disse no meio, né? Isso mostra o quê? Que Jesus, ele gosta de ser o centro, né? Deus, ele gosta de ser o centro das coisas, né? Também estava analisando e vendo, irmão de casa, aquela passagem de Apocalipse, né, que a Bíblia fala que quando João viu Jesus naquela visão, ele olhou e viu que Jesus estava no meio dos 7 cartiçais, né? E nós vamos ver que os 7 cartiçais era o que? Era a igreja, né? Então Jesus estava no meio da igreja, né? Ou seja, no Antigo Testamento Deus estava no meio do povo de Israel, né? Já passando para a graça, agora no tempo da igreja, Deus também mostra que ele quer estar no meio da igreja, né? Assim, meus carros, né? Nós estamos vendo uma época hoje, meus irmãos, aqui analisando sobre isso, né? Que nós estamos vendo uma época hoje onde o culto a Deus está ficando cada vez mais difícil, né? Onde muitos cultos, às vezes só tem nomes, né? Nomenclaturas que são ditas que são culto a Deus, mas infelizmente são cultos muitas vezes voltados para o próprio homem, né? Como o nosso irmão falou aqui, né? A Bíblia é teocêntrica, né, Monte Carlos? É Deus no centro de todas as coisas, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus é teocêntrico, ou seja, o homem ele gira em torno de Deus, né? É como a gente pode fazer uma comparação aqui, o Sol ele é o rei do sistema solar, né? Todos os planetas giram em torno do Sol, né? Então da mesma forma é Deus. Deus, tudo que existe no mundo está em torno de Deus e Deus ele controla todas as coisas. Mas a gente está vendo hoje, mãe de casa, nesses últimos dias da igreja na Terra, que as pessoas estão fazendo diferente, né? Deus ele deseja ser o principal, o primeiro. Mas as pessoas estão colocando muitas vezes a sua própria vontade, né? Como a gente acabou de falar aqui, você pode até comentar um pouco sobre isso também, mas que o culto hoje não é mais teocêntrico. O culto hoje é o homem em primeiro lugar, né? As pessoas estão procurando os holofotes para si mesmos. Não é essa a intenção forte. Exatamente. Nós podemos ver, infelizmente, com o passar do tempo, com a modernidade, com a ciência desenvolvendo, o culto a Deus também está perdendo o verdadeiro foco, não é isso? Nós podemos perceber que muitas igrejas, muitas pregações hoje, eles não estão mais preocupados em exaltar o sacrifício de Jesus, que veio e morreu e nos deu hoje a salvação. Mas hoje nós podemos perceber que as grandes igrejas, elas estão perdendo esse foco. Elas estão trazendo pessoas, homens, para lhe dar dicas para que você seja bem sucedido, para que você arrume um bom emprego, né? Você tenha uma vida financeira bom estável, totalmente ao contrário do verdadeiro evangelho de Deus, né? Que não foi para isso que Jesus veio, né? Ele veio para nos dar salvação. Glória a Deus, é isso mesmo, viu? Hoje estamos pregando, né, vivendo o evangelho não mais cristocêntrico, né? Paulo orientou a Timóteo que ele disse assim, pregue a Cristo, né? A Bíblia é cristocêntrica, né? No Antigo Testamento, inclusive é o tema da nossa missão que nós estamos estudando aqui, né? O tabernáculo, nós sabemos que o tabernáculo aponta para Cristo, né, irmão de Carlos? Então vamos ver isso, né? Que Cristo ele é o centro de tudo, né? Ele deve ser o centro das atenções, o centro da glória, da adoração, do culto divino, é Jesus, né? Nós adoramos a Ele, né? Então, isso nós vemos de capa a capa na Bíblia Sagrada, né? De Gênesis a Apocalipse, Jesus ele é o começo e é o princípio, né? E o fim, como diz a palavra
de Deus, tá bom, meus irmãos? Então vamos ver aqui também, meus irmãos, entrando aqui já no primeiro subtópico da nossa lição, né, que fala sobre as montagens provisórias do tabernáculo, né? Por que montagem provisória, né, Monte Carlos? Porque o tabernáculo ele foi levantado no deserto, na semana passada, né? Mas ele foi uma coisa provisória, né? A gente visto que o tabernáculo era um templo montável e desmontável, né? Você pode falar mais uma coisa sobre isso para nossos irmãos aí, abrir mais um pouco a mente, esclarecer mais sobre isso? Amém. É muito interessante os detalhes, né, as riquezas, tudo conforme Deus pensou e mostrou a Moisés para que ele executasse de tal forma, né? Por que as montagens provisórias, né, do tabernáculo? Nós sabemos que a peregrinação do povo de Israel no deserto durou muitos anos, né? Justamente. E por isso o templo era um templo desmontável, um templo móvel, que quando a nuvem caminhava, o povo tinha que desmontar e teria que levantar acampamento. Por isso que ele era um templo provisório, né? Podemos dizer assim. E os detalhes com que Deus mandou Moisés executar essa obra, que havia esse colchete para facilitar, né, a desmontagem e o levado do tabernáculo, tira uma grande lição para a nossa vida, que muitas das vezes, né, no nosso deserto nós passamos por momentos difíceis, por circunstâncias que nós pensamos até que não vai ter uma saída, mas o deserto não é para nos matar, né? Deus sempre vai ter uma válvula de escape, vai ter sempre a nossa vitória mais à frente. Por isso, nós devemos perseverar, né? Nós devemos seguir, trilhar o nosso caminho, que com certeza em Cristo nós vamos adquirir a nossa vitória. É isso aí, meus irmãos, viu? Isso como o Carlos falou, né? O tabernáculo, ele foi construído, né, durante a trajetória do deserto, né? O povo de Israel, nós sabemos que ele foi tirado do Egito e eles passaram cerca de 40 anos no deserto, né? Nesse período de 40 anos, Deus permitiu que eles construíssem um tabernáculo, né, Monte Carlos? E esse tabernáculo ele não era fixo, né? Nós vamos ver na história depois que o tabernáculo ele deixou de existir, né, Monte Carlos? E Salomão, né? Bem que Davi até desejou construir um templo também, né? Só que Deus não permitiu porque as suas mãos eram manchadas de sangue, mas Deus falou para ele, olha, tu não, mas o teu filho, né, vai construir um templo para mim, né? Esse templo foi um templo fixo, né? Porque foi erguido lá em Jerusalém, né? A Bíblia vai falar sobre a construção, o magnífico templo de Salomão, né? Onde lá também foi depositado também os utensílios sagrados, né? A Arca da Aliança, né? E todos os demais utensílios, né? Então, o templo na trajetória do povo de Israel no deserto era né, que era o tabernáculo, né? Que era uma espécie de uma tenda, nós estudamos até sobre isso, né? Que era montável e desmontável, porque o povo ora estava num lugar e quando a nuvem começava a andar, né, e o povo entendia que Deus estava mandando o povo seguir, marchar, caminhar, ir para frente, né? Eles levantavam e iam, né? Quando a nuvem parava, eles montavam um acampamento e montavam o tabernáculo novamente. Amém? E logo após, quando foi construído o templo lá, o templo de Salomão, que nós conhecemos tanto, né? O templo passou a ser um ponto fixo, né? Eu estava até observando também, meu indicado, aqui também, que entre o tabernáculo e a construção do templo, até que teve um período que o tabernáculo ele sumiu, uma coisa assim, né? Pois nós vamos ver que a Arca da Aliança ela vivia mudando de lugar constantemente, né? Moisés parece que antes de morrer, ele deu orientação que o povo entrasse na terra de Canaã, né? Colocasse o tabernáculo, né, em determinado lugar, né? Nós vamos até na lição sobre isso, né? Durante muito tempo ele ficou em um lugar chamado Siló, né? Que era uma espécie de um monte onde o templo tabernáculo ficou, mas parece que depois o tabernáculo ele deu uma sumida, né? E as peças, inclusive a principal peça do tabernáculo, que era a Arca da Aliança, ela foi levada, né, muitas vezes pelos inimigos, né, quando havia guerras, né, os filisteus fizeram muito isso, né, e só depois que a Arca da Aliança encontrou um lugar de fato que foi o Templo de Salomão. Foi mais ou menos assim que eu entendi, né, é isso mesmo, de Deus? Exatamente, foi isso mesmo, né? Devido às constantes guerras, né, as constantes guerras que o povo de Israel enfrentou na sua trajetória,
Já a Arca da Aliança, o tabernáculo, já era mudado, né, constantemente. Eles não tinham já um lugar fixo, nós podemos ver isso nas Escrituras, né? Por isso que muitas das vezes eles já não demoravam muito em determinado lugar por conta disso, né, das constantes guerras, e também por certas vezes era tomado pelas mãos dos inimigos, né? Justamente, a Arca da Aliança, que era depois, nós vamos até estudar sobre a Arca da Aliança, né, ver sobre isso, que o objeto era esse, né, para que ele servia, e era o principal objeto que estava dentro do tabernáculo, amém? E também dentro do templo de Salomão. Mas hoje não vamos falar sobre a Arca da Aliança não, né, Moisés? Exatamente. Hoje nós estamos falando sobre a porta do pátio, né? Então vamos deixar a Arca da Aliança para mais para frente, tá bom? Então, só recapitulando o que nós aprendemos aqui, né, nós vimos que a ideia de Deus de construir o tabernáculo no meio do seu povo, né, era dele ser o centro, né, ser o centro do povo, né, a glória de Deus. É muito lindo, irmão, as coisas de Deus, né, porque a Bíblia vai dizer que a glória de Deus se manifestava no meio do seu povo, né? Deus visitava o seu povo, então eles tinham uma oportunidade, né. Hoje a gente vê a glória de Deus, mas é de uma maneira espiritual, né, a gente vê as coisas de Deus de maneira diferente, mas eles não, eles viam pessoalmente a manifestação de Deus, então era um privilégio muito grande que eles tiveram, tá bom, meus irmãos? Mas, meus irmãos, vamos entrar aqui em nome de Jesus, passando já essa parte aqui sobre a questão da centralidade de Deus, né? E também sobre como o tabernáculo foi armado entre o povo de Deus. Não vê que as tribos de Israel, elas tinham uma posição, né? Deus orientou que, como a gente falou aqui, que o tabernáculo ficasse no meio. E como nós sabemos, as tribos de Israel, né? O povo de Israel era organizado em tribos, no caso 12 tribos, que eram os filhos de Jacó, né? E dessas 12 tribos foram organizadas para ficar ao redor do tabernáculo, né? Tinha tribo que foi designada para ficar na frente, lembra de cá? Teve tribo que foi designada para ficar atrás, para ficar de lado. Então, o tópico 3 da nossa lição vai falar sobre isso, né? Sobre quais eram essas tribos que foram organizadas para ficarem rodeadas do tabernáculo, né? Você tem alguma coisa a comentar sobre isso, Modicar? Sobre essa questão da organização das tribos de Israel ao redor do tabernáculo? Fale um pouquinho para nós aí sobre isso. Pronto. Há uma questão profética, quando nós, principalmente quando nós vemos que a tribo de Judá, a tribo maior, né, estava à frente do tabernáculo, a porta principal, né? Nós podemos ver, vamos até abrir as nossas Bíblias. Pronto, muito bom. Gênesis 49. Vamos poder acompanhar. Glória a Deus. Gênesis 49. Gênesis 49, o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, né? Versículo 9. Judá é um leãozinho da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, que o despertará. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O versículo 10 fala: o cetro não se apartará, né, do seu meio. Nós podemos ver que cetro quer dizer o poder, né? O cetro, o poder não se apartará de Judá. Haja vista que Judá é a tribo dos reis, né? Onde nasceram os reis. E a Bíblia também fala em Jesus, o leão da tribo de Judá, né? Nós podemos ver isso. O porquê nós podemos perceber da tribo, a posição da tribo de Judá está à frente, está à porta, né, principal do pátio do tabernáculo. Justamente, meus irmãos, como o nosso irmão de cara acabou de falar aqui, né, nós sabemos que as tribos rodeavam o tabernáculo, né, cada tribo ela tinha uma posição diante do tabernáculo, né, o acampamento de Israel ali. E a tribo de Judá, né, irmão de Carlos, como você acabou de falar aqui, né, ela foi designada para ficar justamente de frente para o tabernáculo, né, como fosse tipo guardando a porta, né. Exatamente. E nós estávamos até comentando sobre isso aqui, né, que o exército maior que tinha ali entre as tribos de Israel eram os exércitos de Judá, Zebulon
e Issacar, né, que eram as 3 tribos que guardavam a porta, né. Isso não faz entender, né, que a porta do tabernáculo era um objeto muito valioso, muito precioso, né, muito santo, pois exigiu, né, um cuidado, né, de Deus maior, pois o exército maior estava guardando a porta do tabernáculo. Nós podemos, né, vamos lá, entrada. licença, nós podemos ler em Números, versículo 3, do capítulo 28, sobre isso, né, sobre o que você acabou de falar. Fala assim, vou ler o versículo todo, mas vamos pegar a parte final. Ó, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente serão Moisés, Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Né? Você vê, né? A importância da entrada, como era guardada, né? Era guardada, né? Deus tinha esse projeto, né? Deus queria guardar não porque Deus ele precisava de proteção, né, cara? Porque Deus ele é Deus, né? Deus sempre precisa de proteção, né? Deus ele criou os anjos, mas os anjos não protegem Deus porque Deus ele não precisa de ninguém para ele proteger. Mas era uma forma de Deus mostrar, né? Como aquele objeto era precioso, né? Que ninguém poderia tocar. Pois se fosse querer tocar, fosse querer alguém entrar ali, né, cara? Porque nós vamos ver que hoje na presença de Deus, a Bíblia fala que lá em Mateus, né? Que o véu se rasgou, né? Hoje na presença de Deus, qualquer um de nós pode entrar, mas na antiga aliança não era assim. Na antiga aliança só podia entrar no tabernáculo quem, mãe de cá? O sacerdote. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote. Né? Uma vez no ano, né? Nós sabemos que no lugar santíssimo, onde a presença de Deus descia. Então hoje nós temos esse privilégio, né? Viu, irmão, como é coisa gloriosa, né? Hoje Jesus abriu o caminho, né? Para que todo homem seja alcançado e chegue até a presença de Deus, né? Mas no Antigo Testamento não era assim, né? Então, se algum estranho, porventura, tentasse entrar ali no tabernáculo, né? Existia ali um exército, né? Acampado, né, muito caro? Acampado para não deixar que ninguém tocasse naquele objeto, porque aquele objeto ali era sagrado, né? Era a presença de Deus, né? E a tribo de Judá, como você acabou de falar aqui, né? Foi mostrar, foi escolhida para ser a guardiã da porta, porque era de lá que vinha Jesus, né? Ele falou que o leão da tribo de Judá, né? E por que tem a ver leão da tribo de Judá com a porta, né? Então vamos aprender mais na frente, irmão, que só dar uma pincelada, não adianta mais fundo, porque senão, né, você vai ficar... Mas Jesus é a porta, né, meu? Jesus é a porta do quê? A porta do céu, né? Então vamos até entrar daqui a pouco sobre esse assunto, né? Por isso que Judá ele fazia parte dos guardiões da porta do tabernáculo, né? E outras tribos mais, né, que nós vamos ver aqui, né? Que as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim ficavam, né? Aqui, como diz aqui o tópico 2, na retaguarda. Ao norte ficava as tribos de Naftali, né? Dan e Azer. Ao sul, né, ficava o exército de Rubi, Simeão e Gade, né? E como diz aqui a nossa lição, juntos essas tribos, né, cara, formavam cerca de 603.500 homens. Era um exército muito grande, né? Era um exército muito poderoso que estava ali rodeado. E isso homens a partir de 20 anos para cima, né? Fora mulheres e fora crianças, né? Então era um número de pessoas muito grande que estava ali rodeando o tabernáculo, né? Aparentemente, né? Pode alguém uma tenda talvez simples, mas que continha a presença de Deus, né? Isso era muito importante, né? Amém? E nós vamos ver, irmão, que Deus ele é altamente detalhista, né? Deus escolheu até os prédios, vamos ver aqui, até os prédios tinham que ser do material, né, irmão de casa? Escolhido por Deus, né? Que era de cobre, né? Então Deus, cada detalhe, né? Deus foi ali ditando para que Moisés viesse fazer, né? E a Bíblia vai dizer, né? Faz conforme o modelo que eu te mostrei, né? Porque se não for, certamente não seria do agrado do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos entrar aqui no segundo ponto, que vai falar sobre a construção acerca do pátio, né? Para nós elencar aqui, né, como você falou aqui, mostrar aqui o que é o pátio, né? O tabernáculo ele era uma tenda, né? E o pátio na verdade era como se fosse aquela cerca, né? Que rodeava, né? Ali o tabernáculo, né? Inclusive na nossa lição aqui tem até uma pequena ilustração, né? Aqui você vai ver que tem aqui, fosse aqui está um pouco longe, mas se você tem revista você pode ver que tem tipo uma cerca, né? Essa cerca que rodeava o tabernáculo, né? É chamada de pátio, né? Era o pátio exterior
que ficava ali rodeando o tabernáculo. Dentro do pátio, nós vamos até estudar depois sobre isso, né? Ficava o altar do holocausto, né? Inclusive até deu uma pincelada sobre isso nas lições anteriores, né? Ficava a pia de bronze, né? Então, esses eram os objetos que ficavam no pátio, né? Fora do tabernáculo, né? E existiam outros objetos que ficavam dentro do tabernáculo. Esses objetos não eram vistos por ninguém, porque só quem via eles era os sacerdotes ou os subsacerdotes, né? Os outros objetos eram vistos porque ficavam fora, né? Mas eram vistos, mas eram intocáveis, né? Ninguém podia tocar, né? Somente as pessoas escolhidas por Deus, que eram sacerdotes, homens da tribo de Levi, que podiam fazer esse trabalho. Amém, meus irmãos? Então, vamos entrar aqui para o segundo ponto. Eu quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os irmãos. Eu não tive aqui, né, tempo para responder os comentários, mas muitas pessoas aqui deixaram os comentários aqui na nossa live, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que compartilhe, tá bom? Você que ainda não compartilhou a live, aí compartilha a live para que mais pessoas também sejam alcançadas através da evangelização. Nosso propósito aqui, através dessa live, nesse caso, é evangelizar, tá bom, pessoal? É propagar a palavra de Deus, que mais pessoas sejam alcançadas através do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então compartilha aí, continua aí comentando, continua interagindo conosco, porque essa interação entre aluno e professor é muito importante, né, mãe de Carlos? Você vai dando a sua opinião, nós também vamos falando sobre o assunto, mesmo que a gente tenha separado em questão de quilômetros, distância, né, metros, mas estamos aqui ligados através desta live aqui, e você vai comentando aí, comentando aqui, e junto a gente vai aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Tem aqui um comentário aqui do nosso irmão Paulo, né? Vou ler aqui para vocês que estão aqui na nossa live. Aqui diz assim: cada tribo tinha sua responsabilidade, conforme sua capacidade, mas todas eram importantes para Deus. Olha aí, meus caras, aqui também é outra coisa muito interessante, né? Cada tribo foi escolhida, né, por Deus conforme a sua capacidade, né? Nós até estudando sobre isso um pouco na lição passada, né? Sobre que Deus ele chamou as pessoas conforme a sua capacidade, né? Nós até abordamos sobre a questão lá na parábola dos talentos, né? Que a Bíblia vai falar que Deus deu os talentos, cada um segundo a sua capacidade, né? E é isso que Deus faz, né? Deus ele dá, escolhe pessoas, como falamos aqui, a tribo de Judá foi uma tribo escolhida por Deus, porque era dali que vinha, né? O Salvador do mundo, né? Então, ali Deus escolheu essa tribo, tá bom? E nosso comentário aqui do nosso irmão Paulo também é muito importante, né? Sobre essa responsabilidade, né? Lembrando que para Deus não existe trabalho maior e trabalho menor, né, meus caros? O que existe é responsabilidade maior e menor, né? Exatamente. Mas valor menor e maior não existe, né? Cada pessoa tem o seu trabalho, e para Deus, o que é mínimo para o homem, para Deus é grande, né? A Bíblia diz, aquele que for menor, né, será tido como maior. Amém? Então Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos aqui, continuando aqui no nosso live. Agora vamos passar para o segundo ponto. Agora vamos falar sobre a construção acerca do pátio, né? O primeiro subtópico vai falar sobre o cortinado de linho branco acerca do pátio. Eu vou deixar aqui esse comentário aqui do Monte Carlos, que vai ser meu ajudante aqui agora, né? Esse segundo ponto aqui, eu vou aqui também comentar com ele alguma coisa, o que ele pode falar para nós sobre a construção na cerca do pátio. O que isso quer dizer, né? Por que tem que ser de linho, né? Mostre sobre esses detalhes para nós aqui, aprender aqui, né, nessa live aqui, tá bom? Amém. Bom, meus irmãos, acerca do... Nós podemos ver acerca do cortinado, da cerca que guardava, que protegia o tabernáculo. O que nós podemos extrair disso, né? Por que esse tabernáculo foi cercado, né? Nós podemos ver que por Deus ser santo e o homem ser sempre pecador, ser tendencioso a pecar, e Deus ser um Deus altamente santo, era necessário, nós podemos ver isso, nós podemos entender isso, de haver uma separação, né? Guardar da presença de Deus, para que o santo não se misturasse com o profano, né? Era necessário o pecador, para se redimir. Nós podemos ver isso na lição no decorrer, quem já leu o livro de Êxodo pode ver que todo pecador teria que se apresentar pela porta, né, levando o seu sacrifício para ali ser
justificado. Não era de qualquer maneira, né? Já pensou se não existisse essa cerca para guardar ali a presença do Senhor, a glória do Senhor entre aquele povo, né? Qual seria a euforia, né? O povo poderia até confundir, né? Se não havesse essa separação, esse isolamento da área onde Deus ali ficava e manifestava a sua glória. Hein? É justamente isso mesmo, viu? A cerca, né, que fazia a separação do tabernáculo era tipo a separação, né, mas justamente entre o pecador e Deus, né? Mas nós entendemos hoje, eu estava vendo você falar aqui, meu Carlos, que hoje a separação entre Deus e o homem já não existe mais, não né? existe mais. Porque Deus o quê? Deus fez uma santificação, não é? Através do sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo. Antes o homem não podia, nós falamos aqui na live, né? O homem antes não podia entrar na presença de Deus, né? E até nós falamos na nossa congregação, nós falamos do Calac, nós falamos que antigamente Deus habitava com o homem, né? Deus habitava no meio do povo, né? Hoje Deus habita no homem, né? Deus habita no povo, né? Porque a Bíblia vai falar que nós somos o tabernáculo de Deus, né? Somos o templo de Deus. Então não existe mais separação entre o pecador e Deus, né? Porque agora, como disse Paulo, né? Agora aquele que se une com o Senhor é o mesmo Espírito, né? Nós estamos unidos com Deus, né? Não é muito caso. Mas se unimos com Deus, o Espírito do Senhor se uniu com o nosso Espírito e hoje nós estamos unidos. Por quê? Porque apesar de sermos pecadores, nós fomos justificados, né? Purificados pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue de Cristo, né? Na antiga aliança essa coisa era bem mais difícil, né? O homem não podia ter esse contato direto com Deus como temos hoje. Mas graças a Deus que Ele providenciou, né, Monte Carlos? Providenciou Jesus, né? Para que pudesse nos dar esse privilégio, né? Hoje nós temos esse privilégio mais do que nossos irmãos do passado, né? Nós não somos menor do que eles, pelo contrário. Mas temos esse privilégio que temos o Espírito Santo morando dentro do nosso coração. Marcos, só licença. Pode falar. Nós podemos ver também com o povo de Israel na antiga aliança, eles se regozijavam com a presença de Deus no meio deles, né? Eles se alegravam, né, com a presença deles. Quanto mais nós, né? Na antiga aliança, Deus se manifestava no meio do povo. Hoje, Ele é a nossa substância, né? Haja visto que nós somos templos e morada do Espírito Santo, né? Então é um motivo muito grande para nós nos alegrarmos, né? Por isso. Eles viam a glória, né? Exatamente. Hoje nós temos a glória, né? Dentro de nós, né? Viu como é prazeroso, irmão, servir a Jesus, né? É bom servir a Deus porque esse Deus é maravilhoso, amém? E eu estava observando aqui um detalhe, irmão de Carlos, você pode até me ajudar nisso aqui, porque a Bíblia, irmão, é assim, tudo que Deus fez, cada detalhe tem um significado, né? Você vê que na Bíblia, vamos contar, por exemplo, as peças tabernáculo, a maioria delas é revestida de ouro, né? Porque o ouro, ele simboliza a glória de Deus, né? O ouro simboliza a glória. Então, a maioria das peças é revestida de ouro para mostrar que aquilo ali para mostrar que a glória de Deus, né, estava presente em todas as peças, né? Estava presente em todo o tabernáculo, né? E eu estava vendo aqui que as cortinas, né, o coordenato da cerca era de linho. E na Bíblia Sagrada, eu já dei uma pesquisada sobre isso, que o linho ele simboliza a justiça de Deus, né? Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, colocados aqui no nome de Jesus, versículo número 8, diz assim, meus irmãos: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Oh, glória a Deus, né? Então veja que o linho que foi usado ali, o linho fino, o linho torcido, como a Bíblia diz, né, para fazer a cerca, né, Monte Carlos, representa o que? A justiça de Deus, né? Isso mostra o quê? Que enquanto o povo era pecador, né, não podia chegar até perante de Deus, aquela cortina era a cortina da justiça de Deus, né? O homem não podia traspassar aquela cortina, né? Porque o homem não era justo o suficiente, né, Monte Carlos, para chegar ainda até a presença de Deus. Precisava de um intermediário. Quem? O sacerdote. Mas eu estava pensando aqui, né, Monte Carlos, que hoje o Pedro nos chamou o quê? Que nós somos os sacerdotes hoje, né? Ele não falou que nós somos a nação santa, né? Povo adquirido, né? Sacerdócio real, né? Ou seja, cada um de nós hoje
somos sacerdotes de Deus. Antigamente não precisava de um intermediário, né? Antigamente era Arão, né? Antiga aliança, né? Moisés. Hoje não. Hoje nós temos acesso direto, né? Por meio de Jesus, porque cada um de nós somos sacerdotes de Deus, né? Conforme está escrito lá em 1 Pedro 2:9. Nós podemos analisar sobre isso aí, né? Então, meus irmãos, acerca, né, da justiça de Deus, hoje ela não tem mais. Por quê? Porque a justiça de Deus está implantada dentro de nós. Exatamente. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Como disse Paulo, né? Essa justiça ela foi dada mediante a fé. Antigamente, muitas pessoas na antiga aliança, principalmente, buscavam a justiça por meio das obras, né? Paulo falou que isso não existe, né? Justiça por meio das obras não pode justificar ninguém, porque as obras não salvam. Amém? Mas a justiça que vem pela fé, por meio de Jesus Cristo, essa justifica o homem, porque a justiça verdadeira não vem de fora para dentro, né, Monte Só pegando aqui um gancho dessa passagem, porque a Bíblia é muito ampla, viu, mas à medida que vamos estudando, né, Monte assim, entrando, aprofundando o assunto, vai longe, né? E fala aquela passagem do fariseu publicano, né, que o publicano, o fariseu estava lá se justificando: Senhor, te dou graça, porque não são igual aos outros homens, né, que rouba, adultera, tal, mas jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, né? Então ele procurava a sua própria justiça por meio daquele que ele praticava, né, Monte? E o outro disse que: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. E nem olhar para o céu ele tinha essa capacidade, porque ele era um pobre pecador. Glória a Jesus. Mas a Bíblia vai dizer: esse deve ser justificado, não aqui. Então a verdadeira justiça, né, Monte, que a gente aprende, é a que vem de Deus, não a que vem dos homens, né? E essa justiça, ela é dada por aqueles que aceitam Jesus como Salvador, né, Monte? Se tem alguma coisa para ensinar sobre isso? Então, olha, você já foi meio sucinto, já foi meio claro, né? Quando você falou desses argumentos, né? Que nós somos justificados, né? Só enfatizando mais, né? Exatamente, somos justificados pela fé, pela nossa fé em Jesus Cristo, né? Não pelas nossas obras, né? Glória a Deus. Vamos para aqui mais praticando, né? Exatamente. Como Paulo está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, se pela memória, depois você pode até pesquisar aí. Paulo diz que a salvação não vem pelas obras, né? Mas é um dom de Deus, né? Ela vem mediante a graça, pela fé, tá bom? Então veja que essa peça, e tudo isso apontava para Cristo, né? Porque a Bíblia fala que Cristo é a nossa justiça, né? É onde está? Cristo é a nossa justiça, né? Então essa justiça de Deus, que antes era uma separação entre Deus e o homem, hoje se tornou uma ponte, porque Cristo se tornou a ponte entre Deus e o homem. Amém? Então, passando aqui mais adiante, né, a gente está falando sobre o cortinado da seca, né? E o segundo ponto, e o terceiro ponto, vamos aqui para o terceiro tópico, fala assim: a seca de linho, né? A santidade e a justiça de Deus. É aqui nós acabamos de falar aqui, né? Exatamente, né? Que a seca, ela representa a justiça de Deus, né? Representa a santidade de Deus, né? Se tem alguma coisa a comentar aqui sobre o segundo tópico, vamos falar sobre as colunas, cortinas, varais e o pátio. As cortinas, varais. Só voltando atrás um pouquinho, sobre a posição, né? Sobre isso, a posição do tabernáculo. Ele sempre teria que estar a sua frente voltada para o Oriente, né? Para o nascer do sol. O que nós percebemos? Que para o povo de Israel, esse detalhe, esse pensamento de Deus em mandar montar o tabernáculo voltado para o nascer do sol, que as misericórdias do Senhor estavam se renovando a cada manhã, né? Que ali as misericórdias estavam se renovando. Justamente, né? Isso é muito interessante, pessoal, né? Porque era no tabernáculo que era oferecido, né, Monte Carlos? Exatamente. O sacrifício, né? E toda vez que alguém ia até o tabernáculo levar um sacrifício, era perdoado por Deus, ali, né, mediante o sacrifício que era feito, né? Então, isso é muito importante também falar sobre isso, né? Porque Deus, todos os dias, né, Ele renova, né? As suas misericórdias se tornam novas, né? Sobre a vida daqueles que podem se achegar até a presença de Deus, né? Então, isso é um detalhe também muito importante, que até a lição e a Bíblia também vai falar sobre isso, né? Que o tabernáculo era montado justamente para o nascer nascer do sol, né? Ali no meio do acampamento do povo de Israel, tá bom?
Nós vamos passar aqui, meus irmãos, o tempo passa muito rápido, viu? E nós vamos passar aqui já para o terceiro e último tópico, né, meus caros, aqui da nossa lição. Nós já estamos aqui com quase 1 hora de live, né? Interagindo aqui, né? E é porque a gente vai estar passando aqui só por cima, né, meus caros? Se a gente fosse assim, passando cada tópico ia ser mais longo, mas é isso aí, né? Eu espero que a nossa live esteja ajudando a você, né? Esclarecendo aí o seu pensamento, tá bom? E o nosso projeto, o nosso propósito é justamente esse, né? A gente ajudar você. A gente não sabe tudo, né? A gente está aqui para ajudar, né? Compartilhar a palavra de Deus e ser um auxílio, né? Tá bom? Com certeza amanhã na escola dominical, os professores que nós temos, graças a Deus, na nossa igreja, professores capacitadíssimos, né? Para ensinar a palavra de Deus, e vamos estar esclarecendo um pouco mais, né? Sobre este assunto da nossa escola dominical, que é sobre o tabernáculo. Isso na lição dos adultos, né? Vamos passar aqui para o terceiro e último tópico, que vai falar sobre a porta do pátio, né? Eu sempre digo que os 2 primeiros pontos são pontos introdutórios, né, muito caro? Mas o último tópico é o tópico que fala da aplicação, né? Onde nós vamos pegar aquele objeto, né, que está sendo falado e vamos aplicar para nós, né? Como é que nós podemos aplicar a questão da porta do pátio, né? Do tabernáculo para a nossa vida, muito caro? Explica para nós aí, vamos dizer, qual é a importância da porta e como é que nós podemos trazer para o dia de hoje. Olha, então, vamos falar da porta. A porta nós podemos ver que ela tinha uma medida de 9 metros, né, mamãe? Uma porta muito ampla, muito larga, que homens e mulheres poderiam passar com seu sacrifício, né? E uma aplicação, nós podemos ver, que eu já vivenciei, já presenciei muitas pessoas falando que todos os caminhos levam a Deus, né? Isso é uma mentira, não? Nós dizemos assim, né, Marcos? Justamente. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, Ele é o caminho, né? O Ele caminho, é a porta, né? O caminho. Em João 10:9 fala, eu sou a porta, né? Então nós não podemos entender e acreditar que todos os caminhos levam a Deus, né? Glória a Deus. E a porta, ela de 9 metros, é uma porta larga, né? O que isso significa, essa largura, né, que nós podemos aplicar para a nossa vida? A largura dessa porta, nós podemos ver em João 3,16, o amor de Deus, um amor imensurável, né, um amor grande, né? Mas, exatamente, um amor incondicional. Mas ao mesmo tempo, em Mateus 7,14, ela é estreita. Ela é estreita, né? Então, por que ela é estreita? Ela é larga pelo amor de Deus, pelo imensurável, né? Pelo incondicional amor de Deus, né? Mas ao mesmo tempo ela é estreita. Por quê? Porque ela exige uma renúncia, né? Ela quer que você largue o seu velho passado, o seu pecado e viva uma vida nova em santidade com Cristo, né? Glória a Deus, tá vendo aí, meus irmãos? Então aquela porta, podemos dizer que apontava para Jesus, né? Exatamente. Apontava para Cristo, né? Interessante que no tabernáculo não tinha 3 portas, não tinha 2 portas, não existia uma porta nos fundos, não existia uma porta lateral, né? Só existia uma única porta, né? A de entrada, né? Isso mostra que apontava para Cristo, né? Porque Cristo é a única o único caminho, né? Ele não disse eu sou um caminho, né? Ele disse eu sou uma porta. Porque como você disse aqui, né? Não existe vários caminhos que levam a Deus, né? Só existe um caminho. Ele disse eu sou o caminho, né? A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim, né? Exatamente. Lá em Atos 4:12 fala mais sobre isso, né? Atos 4:12, glória a Deus. Fala sobre esse caminho, né? Atos 4:12 fala: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado dentre os homens pelo qual devemos ser salvos, né? Então, exatamente, mais uma confirmação, mais uma enfatização, né? Que Jesus é o único caminho, Jesus é a única porta para o pecador vir a Deus, né? Justamente.
E nós sabemos que, né, Monticá, no mundo hoje existem muitas portas falsas, né? Exatamente. Muitas portas falsas que surgem no meio da humanidade, né? Mostrando que um caminho, né? Que até conduz à vida, segundo eles dizem, né? Um caminho que conduz à vida, um caminho que segundo eles é um caminho que é o caminho certo, né? Mas o caminho certo é Jesus, né, Monte Carlos? Ele é o caminho certo, né? Ele é o caminho verdadeiro, é o caminho que conduz à vida, né? É o caminho que é estreito, né? Mas como Jesus disse, né? Aquele que entrar por esse caminho estreito vai alcançar a vida, né? Quantas pessoas têm entrado por outros caminhos, né? Caminhos espaçosos, caminhos largos, né? Que é que o mundo oferece, né? Um caminho de facilidade. Porém, o final dele, diz a palavra de Deus, né, Monte Carlos? É a perdição, né? Porque quantas pessoas estão entregando caminhos, né? O caminho das drogas, o caminho do álcool, da prostituição, né? Que muitas das vezes oferece até um prazer momentâneo. Mas no final dessas pessoas, como é que vai ser, né, Monte Carlos? Onde é que eles estão caminhando, né? Infelizmente para a perdição, né? Porém, Jesus falou, o caminho é apertado, né? Mas aquele que entrar por ele, do outro lado vai encontrar a vida, né? Então é muito interessante isso, né? Então a porta do céu está aberta. É como a gente sempre diz, né? A porta ainda está aberta, né? Quem quiser entrar por esta porta, né? A porta está aberta, é só mesmo aceitar Jesus como Salvador, confessar os seus pecados, vir aos pés de Jesus e Ele dá a vida eterna, né? Agora a questão é, né? Até quando a porta vai continuar aberta, né? Então o homem ele tem que aproveitar o momento, né, que Deus está lhe dando, né? O tempo da graça, né? Deus está oferecendo a oportunidade a todos os homens, né? Para que eles, dizer que o Monte Carlos falou, né? Que não existe outro nome que seja dado entre os homens para que possamos ser salvos, né? Então só existe um homem que pode levar o homem até Deus, é Jesus, né? E se as pessoas desperdiçarem essa oportunidade, quando elas se derem conta, né? Já é tarde demais. Então eu quero aqui compartilhar com as pessoas que estão assistindo nossa live, né? Se você compartilhou a live ou você está assistindo aqui, pessoa que não é crente, entenda isso, né? Deus tem um projeto na sua vida e Ele quer trazer você para perto dele, né? Mas para isso você precisa entrar pela porta, né, Muitas pessoas, quando vão entrar pela porta, elas ficam assim, enganchadas. Por quê? Porque ela vai pagar junto, né? E não pode, né, Monticaro? Tem que deixar tudo, né? Você falou aqui, né? Ela renúncia, né? Tem que abandonar, né? Tem que deixar, né? Mas Jesus falou, aquele que deixar tudo aqui, né? Nessa terra eu vou dar 100 vezes mais, né? Na outra a vida eterna, né? Então, Monticaro, é muito interessante a Bíblia, né? É muito ampla, é muito profunda os comentários da Bíblia Sagrada, né? Eu vi aqui também, Monticaro, aqui no terceiro tópico também, além de nós falarmos sobre a porta, que é Jesus, né? Lá em João 10:9, que é até o nosso texto abre, Jesus falou, eu sou a porta, né? Aquele que entrar por mim salvar-se-á, né? Então, essa porta oferece salvação, né? Interessante que toda empresa, né? Lá na democracia do trabalho, né? Toda empresa grande que tem assim, galpão, essas coisas assim, elas têm uns portões, né? De emergência, né, Monte Carlos? Portões largos, né? Geralmente lá são 3, 2, né? Aqueles portões de emergência são para quê? Para quando acontecer por exemplo, um incêndio, né? A pessoa se salve, né? A pessoa possa sair, né, dali e escapar a vida, né? Assim é Jesus, né? Jesus é a porta de escape, né? A porta de salvação, né? Quando tudo está se acabando, quando tudo não tem mais jeito mais, Jesus é aquela porta de emergência, né? A porta de emergência que o homem pode sair por ela e salvar a sua vida, né? É muito interessante isso, né? Mas aqui também fala, Monte Carlos, estava vendo aqui, sobre as 4 colunas e suas bases, né? Que apontam para o Evangelho, né? Você pode falar um pouco para nós sobre isso aqui também? Então, as 4 colunas, né? Podemos denotar, entender que apontava para os 4 evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, né? E basicamente isso, né? Essa tipologia, né? Esse simbolismo dessas 4 colunas à entrada do tabernáculo, precisamente nós podemos entender que apontava, né, para esses 4 evangelhos, esses 4 evangelhos. Hein? E justamente a intenção do Evangelho é isso, né, Monte Carlos? Os evangelhos ele tem um propósito de mostrar que Cristo é a porta. Né? Exatamente. Como você falou aqui, no Evangelho de João, Jesus disse assim, eu sou a porta, quem entra por mim salvar-se-á. No Evangelho de Mateus, Jesus falou, eu sou a porta estreita, né? Ele disse, né? Lá que é a porta estreita que conduz à vida, mas aquela porta ali é Jesus, né? Então os evangelhos eles mostram que Cristo ele é a porta,
né? A porta de salvação, né? Que leva o homem até Deus, né? E o terceiro e último tópico, vamos falar aqui, né? Também falando sobre as cores das cortinas na entrada, né? Diversos tipos, né? Você pode também falar alguma coisa sobre isso, Ricardo? Sobre essas cores da cortina, né? Vamos lá, vou ler esse terceiro subtópico para a gente entender melhor. Pronto, né? melhor ainda. Glória a Deus. Melhor ainda. Fala assim, né? O terceiro subtópico, as cores da cortina de entrada, diversos tipos. Azul, púrpura, carmesim e branco eram as cores da cortina de entrada do pátio. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Muitas igrejas cristãs distintas, como as episcopais, as reformadas e até mesmo alguns pentecostais, observam que se convencionou chamar de calendário litúrgico. Neles, os dias comemorativos são inspirados por cores. Essa prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus no Antigo Testamento. Nesse aspecto, podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu. Glória a Deus, né? Muito interessante. Muito lindo isso, né? A púrpura, ela lembra a ideia de realeza, né? Glória a Deus. E o carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento. Fala do sangue, né? Exatamente, fala do sangue. Jesus foi humilhado, né? Jesus foi pisado. Moído, né? Foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Então, o que me chamou bastante atenção foi o carmesim, né? Que reverencia Cristo, né? O sacrifício de Cristo, o que ele desceu e veio e sofreu por a humanidade, sofreu por mim, sofreu por você, para que hoje nós temos o direito de estarmos aqui, né? E o direito de seguir a Deus e alcançar a nossa salvação. E tudo isso, isso aqui também, muito caro, que tudo realmente fala sobre Jesus mesmo, né? Exatamente. Azul, céu, né? Jesus veio do céu, né? Exatamente. Veio levar o homem para o céu, né? A púrpura, lembra a ideia de realeza, porque Jesus é o rei dos reis, O Rei dos Reis. Senhor dos senhores, né? Exatamente. E como você bem elencou aqui, né? O carmesim, né? Lembra a ideia de sofrimento, né? De humilhação. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Hoje, como a gente falou aqui, a porta está aberta, né? Mas para essa porta ficar aberta, né? Alguém teve que sofrer muito, né? Sofreu muito. Teve Tem que que... pagar um alto preço, né? E preço esse que era eu para pagar, você para pagar, né? Mas Jesus não deixou, né? Porque ele sabia que ele não tinha condições, né? Ele se colocou no nosso lugar para que hoje a gente pudesse ter esse acesso até a presença de Deus, né? Amém? Então, e também fala a questão do branco, né? Tá vendo aqui? A justiça. Isso, o branco lembra a ideia de justiça e perfeição, né? Tá até falando sobre a questão da justiça de Deus aqui, né? Amém? Então, meus irmãos, é basicamente isso, né? A nossa lição é uma lição muito completa, né? Claro que não em uma lição só, mas de caso, né? Não tem como a gente falar sobre todos os detalhes, né? Porque é muitos detalhes, né? Inclusive, essa lição, ela leva até um pouco as lições que nós estudamos no ano passado, né? Mas cada lição que a gente estuda tem uma coisa nova, tem um comentário novo, tem algo diferente, né? Porque a palavra de Deus é assim, né? Quanto mais se estuda, mais você... É como se fosse uma fonte, né? Quanto mais você cava, quanto mais você mergulha, mais água você tem para achar, né? Então, é muita coisa boa a palavra de Deus, tá bom? Nós encerramos a nossa lição de hoje, aqui na nossa live, né, muito caso, aqui falando sobre o pátio. Na próxima lição, né, já que nós entramos pela porta, vamos entrar agora a estudar o altar, né, que fica dentro do pátio, né? Dentro do pátio. Dentro do pátio. Então nós já entramos pela porta, conhecemos um pouco sobre essa porta, as dimensões, o que ela significa, né, que aponta para Cristo, né, muito caso. Então isso é muito lindo, Exatamente. muito interessante, né? E, irmão Mário, só para finalizar, sobre o pátio, sobre o que estava na parte exterior do pátio, nós lemos aqui na nossa revista que todo o pátio, por sinal das colunas, a parte de fora era feita
por cobre, né? Nada de ouro tinha por lado de fora. O que é que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Que o homem distante de Deus, o homem afastado dos caminhos do Senhor, ele fica cada vez mais longe das grandezas, das riquezas, da glória de Deus, daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, que nesta tarde nós venhamos se aproximar mais, né? Nós venhamos entrar nos atos, né? No Santo dos Santos, buscar a face do Senhor, né? Para que nós venhamos viver as promessas, as ricas promessas de Deus para a nossa vida. Também. Nós só podemos alcançar a glória de Deus se entrarmos pela porta, né? Como falou a nossa verdade prática, diz bem claro, né? O homem só pode chegar ao lugar santíssimo se antes ele passar pela porta. Não tem como, né? Então é isso, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu quero aqui agradecer a nossa irmã de Carlos, né? Por ter aqui nosso pedido, estar aqui conosco. Quero dizer para vocês que, uma vez por outra, nós vamos estar sempre convidando aqui um professor da nossa congregação ou de outros lugares para estar aqui conosco, nos ajudando na live, na tentativa, né, de anunciar o Evangelho. Essa é a nossa visão, né? No próximo sábado vai estar conosco o auxiliar Camargo, que também é um dos professores ali da nossa congregação, vai estar conosco aqui no Jardim também. E eu continuo reforçando aqui que cada pessoa que participa da nossa live, de hoje a 4 sábados, nós estaremos sorteando um brinde, né, para pessoas que mais interagiram, mais comentarem aqui juntamente conosco. Deus possa abençoar vocês. Amanhã, 9 horas da manhã, eu deixo aqui o convite para você ir à escola dominical. Não fique em casa. Você que nunca foi à escola dominical, ou você que deixou de ir à escola dominical, não fique em casa. Vá aprender a palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela tem muito a lhe dar. Tá bom? Deus possa abençoar a sua vida. Fique na paz em nome de Jesus. Eu quero aqui somente que nós encerrarmos, tá fazendo uma oração, tá bom? Agradecendo a Deus e abençoando as pessoas que estão conosco aí também. Senhor nosso Deus, Pai eterno, eu quero te agradecer por cada minuto que passamos aqui, meu Deus, ensinando a tua palavra e aprendendo, Pai. O Senhor vai abençoar as vidas que estiveram conosco, que a mensagem da Evangelho ela possa ser difundida, Pai, até as pessoas mais distantes possíveis, para que as pessoas entendam, Pai, que tu és a única porta, o único caminho que leva o homem até Deus. Assim, meu Senhor, nós abençoamos cada um que esteve conosco para a tua glória, em nome de Jesus. Deus possa abençoar a tua vida. Um grande abraço e até o próximo sábado. Deus te abençoe.